Bom dia a você. Que a presença do Santo de Israel, que a graça e a paz do Senhor Jesus, que as consolações do Divino Espírito Santo seja hoje e sempre sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, estamos aqui juntos, unidos no amor de Cristo, para suplicarmos as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Em paz deitamos. Eu quero agradecer a todos que me ouvem e me assistem nessa oportunidade. Que a presença do Santo de Israel seja sobre vocês, sobre a casa, a família de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu quero agradecer a você que tem me acompanhado. Eu quero agradecer a você que tem me ouvido, que tem me assistido todos os dias. Deus venha te recompensar, que Deus venha te favorecer desde o alto céus, manifestando sobre a sua vida a benevolência, a beneficência, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Eu quero, nesse momento, antes de estar entregando para você a palavra do dia, eu quero pedir a você um apoio todo especial. Se você ainda não clicou no gostei, clique no gostei para estar apoiando o nosso canal, amém? E também deixe o seu pedido de oração, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero aqui ler uma palavra que fala sobre a bondade de Deus na vida de um homem que erra, na vida de um homem que falha. Porque todos nós somos falhos, todos nós somos errantes e carecemos da bondade e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quem aqui nunca errou na vida? Quem aqui nunca falhou? Quem aqui nunca cometeu um pecado? Não é verdade? E a Bíblia fala de um rei que um certo dia ficou na sua casa. E a Bíblia diz que ele ficou ocioso, sem ter o que fazer, andando para lá e para cá no seu palácio real, quando de repente, ao longe, passa uma mulher formosa, muito bonita, e aquela mulher chamou a atenção daquele rei. O rei envia alguns dos seus servos, manda chamar aquela mulher e traz ela até ele, e ele se engraça com aquela mulher, deita com ela e comete um adultério. A Bíblia diz que aquela mulher era esposa do seu melhor servo. Poderíamos dizer que era um dos seus melhores amigos. A mulher que deitou é a mulher de um dos seus melhores amigos. E ali, meus irmãos, ele cometeu um pecado terrível. Eu considero que o adultério é o pior pecado que existe no mundo, é o adultério. Por quê? A pessoa que trai, ela trai uma pessoa que gosta dela, uma pessoa que confia, quem sabe um esposo, uma esposa que dorme na mesma cama, divide o mesmo teto. Então, aquela mulher deitou com o rei e o rei traiu
o seu melhor amigo, ficando com a esposa dele. Um dos piores pecados, na minha visão, é o adultério. E, através desse adultério, veio uma gravidez. E o rei, para tentar esconder isso, ele usou de artimanha algumas vezes. A primeira vez foi quando Urias esteve na casa do rei. E lá ele pediu para Urias ir deitar com a esposa. E Urias disse: ó rei, como que eu vou, estando os meus amigos na guerra? De modo algum farei isso. E ali ele ficou na porta do palácio real. E o rei foi e deu bebida para Urias, para que ele pudesse se embriagar. E assim ele fez. Urias se embriagou, ficou muito tonto e foi para sua casa e deitou com a sua esposa. Foi um dos jeitos que o rei Davi usou para poder esconder o seu pecado. Aí, ele vendo que isso não era o suficiente, mandou ele para a batalha, na frente dos armados, para morrer na guerra. E ele foi e acabou morrendo na guerra, na batalha. E esse Deus, gente, cuja presença estamos, é um Deus que julga as intenções do coração do homem. Deus, ele viu que Davi estava com um coração mal intencionado. Alguns estudiosos dizem que Davi tentou esconder o seu pecado 1 ano. Deus, por amar tanto a Davi, levanta um profeta, o profeta Natã. E Natã vai e repreende Davi. E Davi, o rei, sobre aquela repreensão, aquela palavra de exortação, ele cai sobre os seus joelhos e disse: pequei contra o Senhor. Aí a palavra diz: o Senhor também transpassou de ti o teu pecado e não morrerá mais. E no Salmo 51, a partir do verso de número 1, Davi faz uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. Quantas vezes eu já orei esse salmo, o Salmo de número 51. É um salmo lindo, tremendo para você orar, para você buscar a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E no versículo de número 10, ele diz essa palavra, não sei se vocês vão conseguir ver. Cria em mim, ó Deus. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Eu acho que não vai dar para vocês lerem, mas é isso que está aqui nessa camisa. E esse foi o tema do nosso congresso. Davi, ele podia ter pedido mulheres, a derrota dos seus inimigos, podia ter pedido tantas coisas que esse mundo pode oferecer para o homem, mas ele não fez isso. O que ele pediu para Deus foi um coração puro e um espírito reto, porque ele sabe que com um coração puro e um espírito reto, o homem consegue agradar a Deus com a sua vida. Quando a Bíblia diz espírito reto, a palavra não está falando do Espírito Santo, está falando do próprio espírito do homem. E nós precisamos orar, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos fazer como o rei Davi. Precisamos pedir para Deus esse coração puro, esse espírito reto. Porque quando Davi errou, é porque havia impureza no coração dele. Havia malícia, maldade. Não havia retidão no espírito dele. Por isso que ele fez um erro muito grave, cometeu um adultério, cometeu um homicídio. Então, eu e você, antes de qualquer coisa, gente, antes de qualquer coisa, precisamos buscar de Deus esse coração. Precisamos buscar de Deus a salvação, a vida eterna.
que é o mais importante. Talvez você tenha orado para Deus te dar um carro, um casamento, um relacionamento. Talvez você tenha orado para Deus abrir portas e caminhos para você. Quem sabe tenha orado para Deus te dar saúde, mas quem sabe você está se esquecendo do mais importante, de buscar um coração bom, um coração perdoador, um coração misericordioso, longânimo, que usa de misericórdia e bondade. Quem sabe você está se esquecendo de pedir para Deus um espírito reto, que anda em retidão, em verdade, em sinceridade, em honestidade. Você sabia que até mesmo uma mentirinha pequenininha, por mais que você ache pequena, uma desculpinha que para você dar essa tem que mentir, isso já tira de você essa retidão. E isso se torna, isso que você considera pequeno, se torna um grande empecilho para impedir o favor de Deus na sua vida. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, meu povo, ele trabalha em cima da verdade, da justiça. Davi pediu pureza de coração e espírito reto, porque para ele ter o Espírito de Deus, o Espírito Santo na sua vida, ele precisava alcançar isso. E o homem, sem o Espírito Santo, facilmente ele vive uma vida de pecado e não consegue sair. Agora, com a presença do Espírito Santo trabalhando na mente, no coração dele, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo, esse homem, ele consegue abandonar o pecado, ele consegue viver uma vida de honestidade e de retidão. Eu estava falando de uma mentirinha pequenininha que às vezes o homem comete para dar uma desculpa, quem sabe para se safar de alguma coisa ou para não ficar mal aos olhos de alguém. Isso quando a gente mente, uma mentirinha para dar uma desculpinha, a gente mostra para o mundo espiritual que a gente não tem retidão, que a gente não é honesto. Uma mentirinha para dar uma desculpinha mostra que você não tem honestidade para o mundo espiritual. Talvez, aos olhos do ser humano, a gente consegue passar batido, talvez ninguém nem perceba, como a maioria das pessoas nem conta isso como uma falha, um erro, mas no mundo espiritual já é uma brecha para o inimigo entrar na sua vida, já é uma brecha para o inimigo entrar na sua casa, no seu casamento. Então, a preocupação de Davi foi essa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A gente está vivendo um congresso na nossa igreja e eu tenho responsabilidade espiritual com a vida de muitas pessoas lá da igreja e aqui mesmo no canal. Por isso que volta e meia eu trago algumas mensagens assim para vocês. Porque eu sei que se o homem não se esforçar para se converter, se o homem não se esforçar para alcançar de Deus um coração bondoso, um espírito reto, dificilmente ele vai viver as promessas de Deus. Dificilmente ele vai ser uma pessoa abençoada. Dificilmente ele vai herdar os céus. É por isso que Deus deu o evangelho. É por isso que Deus deu a palavra. Para que a palavra serve? A palavra serve para mostrar o meu erro. A palavra serve para mostrar o teu erro. E a palavra também serve para mostrar como que a gente faz para sair do erro. A palavra ensina a gente a renunciar a coisas que nos separa de Deus. A palavra nos ensina coisas que nos leva a se aproximar de Deus, a ter uma vida com Deus, de intimidade com Deus, de santidade, uma vida de retidão, uma vida onde Deus é glorificado através de você, porque os homens vão olhar para a minha vida e para a sua vida e eles vão ver, olha, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, a pessoa ali
maltratou ele, maltratou ela, mas o posicionamento dele, o posicionamento dela em relação a isso foi diferente. Era para ele ter quebrado o pau, era para ele ter ficado muito nervoso, era para ele ter xingado, era para ele ter blasfemado, quem sabe ido para cima, mas não, ele somente disse: olha, Deus te abençoe, fique em paz, vamos orar, deixa isso para lá. Uma pessoa que tem um coração transformado, sabe o que ela faz com os inimigos dela? Ela dá presente para os inimigos, porque o presente alarga o caminho e te coloca diante dos grandes. Você quer ganhar o seu inimigo? Não maltrata ele, não trata ele igual ele te trata, não. Dá presente para ele, começa a agradar ele. Aí se você vê que não ganha a pessoa, que não tem jeito, que é irredutível mesmo, sabe o que você faz? Deixa para lá e só ora, mas não faça igual, não, porque senão você vai estar se igualando a ela. Do mesmo jeito que vem punição para ela, também vem punição para você. Amém? Então, eu pus esse tema no congresso. Cria em mim, Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto. Irmãos, porque olha, tem gente que pensa que o pecado da prostituição, do adultério, é um dos pecados mais difíceis de abandonar. Tem gente que pensa que o pecado do vício, do roubo, do crime, é o mais difícil de se abandonar. Não é. O pior pecado é o adultério, como eu disse para vocês, é o da traição. Mas não é o mais difícil de abandonar. Porque eu conheço pessoas que parou de trair e nunca pisou dentro de uma igreja. Pecado da droga, da bebida, aquilo que te leva para o buraco, não é o pecado mais difícil de se abandonar, porque eu conheço pessoas que nunca entrou dentro de uma igreja e parou com isso. O pior pecado de homicídio, pessoa que vive matando, roubando, não é o mais difícil de se deixar, de se abandonar. O pecado difícil de se abandonar e que muitos não levam em conta é aquele que envolve o caráter do homem. Eu vou repetir para você entender: aquele que envolve o caráter do homem. Por que um pastor traz um tema desse para uma igreja, para um povo? Porque talvez muitos se libertam das drogas, do adultério, da prostituição, do crime, do roubo, e assim vai. Mas não consegue se libertar do mau caráter. Hoje, irmãos, dentro da religião, isso não falo só na minha igreja, em vários lugares. Eu não nasci num berço evangélico. Quando eu fui para a igreja, a minha mente era que no cristianismo todo mundo andava com áurea, todo mundo era santo mesmo, vivia uma vida diferente. Mas eu vi que dentro da igreja, às vezes, tem pessoas piores do que aquelas que nunca entrou dentro de uma igreja. Entendeu? Porque às vezes as pessoas param com um monte de coisa, andam todos cheios de trajes como cristão, com aparência de cristão, mas a obra de muitos nega a eficácia da fé em Jesus Cristo. É por isso que hoje a gente vê essa necessidade de trazer uma palavra, um ensino que ensina o homem a ter caráter, personalidade, a ter retidão com as pessoas, com Deus, a ter pureza de coração. Então, Davi, gente, quando ele for orar a Deus, ele pediu isso para Deus, porque ele sabia que se ele não alcançasse de Deus um coração puro, um espírito reto, ele não ia ter o Espírito de Deus na vida dele. Ele não ia ter a bênção de Deus sobre a vida dele e ele ia perder tudo aquilo que Deus havia feito para ele. O mais importante, ele ia perder a salvação. Porque alguns reis que fez coisas menores do que Davi fez, perdeu o reino, perdeu a salvação. Pega o pecado de Saul, quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem não estuda não vai entender, porque não conhece a história. Mas pega o pecado do rei Saul, que é o primeiro rei,
e os pecados de Davi e vamos julgar pela balança humana. Pela balança humana, não pela balança de Deus. Pela balança humana, pela ótica humana. O pecado de Davi pesava mais pela nossa visão, porque era um pecado de adultério e um pecado de homicídio. E o de Saul? Saul foi para uma guerra onde Deus mandou destruir tudo e Deus falou para Saul, você vai matar até o gado, não é para poupar nada, porque tudo que tem naquela terra é maldição. Aí Saul poupa o gado, poupa o rei, e aí o profeta chega lá, mas que barulho de mugido é esse, Saul? Ao povo pediu para mim poupar o gado para sacrificar o Senhor. Aí o profeta, cheio do Espírito de Deus, olha para Saul e diz, olha, o Senhor tem tanto prazer no sacrifício e também em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E por causa daquilo, desse pecado de Saul, Deus rejeitou Saul, desprezou a Saul e tirou Saul do reino, porque Saul não fez a justiça que Deus pediu. Ele agiu com parcialidade, ele foi interesseiro. E quando o profeta veio falar com ele, ao invés dele se arrepender e fazer como Davi, eu pequei contra o Senhor, ele foi querer ludibriar o Espírito Santo, ele foi tentar enganar o Espírito Santo, porque quem usa o profeta é o Espírito Santo. Aí Deus rejeitou a Saul. Agora Davi não, Davi havia matado, porque a intenção dele era matar Urias, ele fez isso, ele colocou Urias para morrer na frente dos armados e deitou com a mulher de Urias, Betseba. Davi fez pior na nossa mente, mas quando ele foi repreendido pelo profeta, o que ele disse para Natan? Olha, pequei contra o Senhor. E o profeta disse para ele, olha, o Senhor também transpassou o seu pecado, não morrerá mais. E ele, diante daquela linda oração do Salmo 51, ali ele alcançou a justificação, a misericórdia de Deus. Talvez até hoje você tenha vivido uma vida dada ao pecado, ao erro, ao engano. Mas olha, Deus, nesse dia de hoje, está dando para mim e para você a chance, a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente, para que a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Você pode ver que tem muitas pessoas que até frequentam a religião, que até usam uma roupa de crente. Você olha e fala, é crente, mas não vive uma vida abençoada, é uma vida atribulada, uma vida difícil, é uma vida complicada. Por quê? Deus errou? Porque Deus não cumpre com as suas promessas? Não. Porque provavelmente existe alguma coisa que ainda precisa reparar. A gente não está aqui para julgar, mas num líder espiritual, hoje eu vejo a necessidade de apresentar para o povo esse tema. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Amém, irmãos? Quando a gente consegue alcançar isso de Deus, a gente ora e o Senhor dá resposta. A gente busca e o Senhor atende. Você vive uma vida de resultado, porque seu coração agrada a Deus. Você tendo um coração bom, um pensamento bom, um caráter formado, alinhado pela palavra de Deus, você só vai fazer aquilo que agrada o mundo espiritual. A gente é acompanhado 24 horas por dia, assistido. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Os demônios ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O pastor que esteve pregando lá na igreja ontem, ele disse assim, macumba pega em crente,
uma pergunta que ele fez para a igreja. Aí ele mesmo dá a resposta logo em seguida, dizendo: macumba pega em crente, sim. Em crente que dá brecha, em crente que dá legalidade, em crente que não faz as coisas que é certo, correto, direito. A macumba pega nesses crentes. Agora, aqueles que vivem em santidade, vigiando, buscando uma pureza de coração, uma vida de honestidade e retidão, você pode fazer o que for para essa pessoa. O mal que foi lançado contra a vida dela volta para a vida do feiticeiro. É a promessa de Abraão, a qual Deus deu para Abraão. É a mesma promessa sobre as nossas vidas. Eu abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Como eu disse um dia, a macumba vai voltar para o macumbeiro, mas em você ela não pega. Amém, meus irmãos? Gente, guarde essa palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que não se interessam por esse tipo de mensagem, de ensino, de instrução. Hoje eu gastei bastante tempo aqui falando sobre isso, mas para quem é inteligente sabe que é a verdade. Aparência, ninguém compra Deus com aparência. Com aparência você pode ganhar um homem, com aparência você pode ganhar uma mulher, mas um homem sem visão de Deus, uma mulher sem visão de Deus, você ganha com aparência. Mas Deus ninguém compra com aparência. Lembra de Davi? Entraram os irmãos de Davi, todos. Aí Deus fala para Samuel: olha, o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos teus olhos. O homem olha para a aparência. Mas eu, o Senhor, olho para dentro do coração do homem. Você pode ser a pessoa mais falha que está aqui entre nós hoje. A mais errada. Eu, dentre todos vocês que estão aqui, eu acredito que eu fui o que mais pequei em toda a minha vida. Me converti com 26 anos. Até meus 26 anos, eu fiz coisas que até o diabo duvida. Eu era jovem, sem juízo de tudo. Então, depois que eu converti, aí mudou a história. Mas antes, misericórdia, só o sangue de Jesus na minha vida, irmãos. Então, eu me considero o pior de todos aqui. Mas um dia eu procurei compreender as razões de Deus. Comecei a buscar fazer aquilo que Deus me pedia. Comecei a se submeter à vontade de Deus. A buscar o entendimento da palavra, como fez Daniel. Deus começou a me honrar. Não aconteceu do dia para a noite, não. Demorou anos. Não foi nenhum nem dois, não. Bastante tempo. Mas Deus deu uma virada na minha vida que eu vou te falar para você. Isso é tão verdade. Eu estou aqui pregando para você hoje, para mostrar para você que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Mas olha, vamos fazer como Davi. Ó Deus, de cá mandaravás, cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto, um espírito inabalável. Senhor, não me lances fora da tua presença, porque sem a presença de Deus o homem não é nada. Sem a presença de Deus eu era um drogado, um perdido. Mas com a presença de Deus, no Espírito Santo da minha vida, o Senhor fez de mim mais do que vencedor. Contigo não é diferente, não será diferente, porque Deus não mudou, não sou melhor do que ninguém. Davi não é melhor que nós, irmãos. Davi nunca foi melhor do que nós. Davi fez coisas piores do que eu e você. Que o pecado, a traição, gente. Misericórdia. Na minha concepção, o adultério é pior do que o homicídio. Porque quem trai a pessoa que dorme debaixo do mesmo teto, trai uma amizade, trai uma esposa, um esposo, trai um filho, trai um pai, uma mãe. O adultério, na minha mente, é um dos piores pecados que existe. Mas um pecado onde Deus também pode perdoar se a pessoa se arrepender e deixar. Deus também perdoa o adultério. Deus perdoa o homicídio. Deus perdoa o roubo, perdoa a prostituição, a mentira grande, a mentira pequena. Ele perdoa tudo.
Você pode ver que na Bíblia não fala que um pecado é maior do que o outro. Tudo ele trata como pecado. Porque Deus, ele sabe que pecado separa o homem dele. Por isso que ele fala, ó, se arrepende, se converte, abandona, deixa. Eu quero te abençoar, eu quero te dar salvação. Mas você tem que se arrepender. E a prova do arrependimento é quando você abandona o seu pecado. Amém? Eu quero estar orando no nome de Jesus. Quero orar a Deus junto com os irmãos. Eu sei que o Espírito Santo vai nos abençoar nesse dia de hoje. Feche teus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Quem ainda não clicou no gostei, clique no gostei. Ô bispo, mas eu tenho feito muitas coisas erradas, tenho feito muitas coisas que não têm agradado a Deus. Deus está dizendo para você, se arrependa, vou eu usar de misericórdia para contigo. E os seus pecados quero eu. Olha o que Deus está dizendo. Os teus pecados quero eu lançar no mar do esquecimento, para trás das minhas costas. Nunca mais fazer lembrança dele. É o que Deus está te dizendo hoje. Amém? Deus faz. Quando Deus perdoa, ele perdoa de verdade. E ele está perdoando você agora. Repita comigo essas palavras. Meu Deus, contra ti, somente pequei. E fiz o que é mal aos teus olhos. Meu Pai, purifica-me com teu sangue. Lava-me, ó Deus, com o sangue de Jesus. E serei branco como a branca lã. Puro como a alva neve. Branco como a alva neve. Meu Pai, venha me justificando. Venha, meu Deus, manifestando sobre mim a sua misericórdia, a sua bondade, porque as misericórdias do Senhor, meu Deus, são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Grande é, meu Pai, a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Por isso que a minha alma se atém a ti. Perdoa, meu Deus. Use de misericórdia, de benevolência para comigo, como o Senhor usou de misericórdia e de benevolência para com o rei Davi. Ó Deus que se compadece, ó Deus que trabalha para o meu bem, eu te oro e te agradeço, certo da minha bênção, do meu milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Agora, eu quero orar por você, amém? Você fecha teus olhos, vamos continuar orando. Meu Pai, nós te agradecemos pelo deitar, pelo levantar, pelo ar que respiramos, pelo dia de hoje, pela semana, meu Deus, que se inicia. Hoje é domingo. Eu consagro esse dia de hoje, essa semana, Espírito Santo, e ofereço a Ti, meu Deus, para que o nosso dia, para que a nossa semana seja um dia e uma semana de paz, de prosperidade. Um dia e uma semana, meu Deus, de portas abertas, de caminhos abertos. Ó Espírito Santo, aonde chegar esta oração, que venha manifestar a tua paz, que venha manifestar a tua consolação, meu Deus, dentro desse lar, dentro dessa casa. Favoreça esse povo, as suas ovelhas,
o seu povo que se volta para ti, meu Deus, em espírito e verdade. Perdoa os nossos muitos pecados, os nossos muitos erros. Cria em nós um espírito reto. Forma dentro de nós um coração puro, para que a nossa vida venha a ser aprazível, agradável aos teus olhos. Vê se há em nós, se há em mim algum mau caminho, ó Deus, e guia-nos, Senhor, por terras planas, por caminhos que o Senhor endireitou, que o Senhor aplanou, para que nós possamos andar de um modo que te agrade, de um modo que a tua palavra nos ensina. Ó Deus Todo-Poderoso, muitas pessoas têm perdido na vida, meu Pai, principalmente no mundo espiritual, têm perdido batalhas espiritual por falta de sinceridade, honestidade, retidão para com os homens e para contigo. Porque eu sei que quando eu minto para uma pessoa, é o mesmo que mentir para o Senhor. Porque eu sei que quando eu olho para uma pessoa com um coração cheio de maldade e malícia, é o mesmo que eu estivesse fazendo contigo, porque a minha retidão com os homens está ligada, relacionada ao Senhor. Então, meu Pai nos ensina a ser reto, nos ensina a ser puro de coração, nos ensina a ser mais sinceros e verdadeiros. Em nome do Senhor Jesus, porque nós sabemos que a retidão, a honestidade, a sinceridade, o temor, a santidade nos aproxima do Senhor, nos torna mais humanos, nos torna mais parecido com Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero ser parecido com Jesus Cristo. Esse homem quer ser parecido com Jesus Cristo. Essa mulher, Espírito Santo, quer ser parecido com Jesus Cristo. Paulo, certa vez, diz: meu Pai, imita a minha vida, porque a minha vida imita a vida de Cristo. Que nós venhamos imitar a vida de Cristo. Que nós venhamos ser parecidos com Cristo. Que nós venhamos andar como Cristo andou, para que os céus venham trabalhar em nosso favor. Seja com o teu povo, com as tuas ovelhas. Restaura casamentos, família, vida sentimental, vida amorosa. E dê a todos a paz, a consolação, o alívio e o refrigério, no nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Olha, eu já vou encerrar, já vou consagrar água. A gente hoje falou muito aqui, né? Mas foi proveitoso para quem conseguiu acompanhar até aqui. Eu sei que foi muito bom, porque esse tempo que eu gastei com você aqui hoje, falando bastante, eu falei muito. Isso vai ser um tempo, se você ouvir e colocar em prática, vai garantir a sua felicidade, a sua paz, não só para essa vida, mas para todo sempre, para toda a eternidade. Você sabe o que é isso? Tem pessoas que às vezes me demoram um bispo 38 minutos falando, né? Você tem noção da palavra que foi pregada aqui? O objetivo da palavra? O interesse que não é prender você nesse canal, não é tirar de você dízimo e oferta. O interesse é ver você salvo, andando com Deus, sendo abençoado por Deus. Como um servo do Senhor, eu sei que esse é o caminho, não existe outro. Por isso que a gente dá esses ensinos aqui de vez em quando, essas palavras. Vocês também, as ovelhas que Deus me deu para trabalhar a fé. Não é somente o povo da minha igreja, não. É verdade que eu não conheço a particularidade de ninguém aqui. Pode ser que tenha algum membro da igreja me assistindo agora, não sei. Mas eu não sei da vida de vocês. Não sei, Deus sabe. E Deus sabe que muitos precisavam ouvir essa palavra hoje. Que Deus quer abençoar. Deus quer mudar, virar o cativeiro. Desde uma mágoa até um ressentimento. A gente tem que ser livre disso. Porque essas coisas impactam a vida da gente. Essas coisas trazem trevas para a vida da gente. Faz mal para a gente. Em todos os sentidos, em todas as áreas da vida.
Agora, quando a gente alcança o que Davi alcançou, nós vamos arrebentar. Nenhum mal vai nos deter, nos parar, porque o Senhor será sempre conosco e estará sempre conosco. E o mais importante, teremos o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Eu já vou encerrar, vou consagrar água. Eu estou falando com pessoas aqui que não vai na igreja de jeito nenhum. E eu quero que você coloque aqui nos comentários. Eu sou a pessoa revelada na palavra. Escreva aqui. Eu sou a pessoa revelada na palavra. Você não vai numa igreja de jeito nenhum. Você até foi algum dia e se decepcionou. Se você puder colocar aqui, coloque aqui. Eu quero te dar um conselho espiritual agora. Amém? Eu sou a pessoa revelada. Coloca aqui para mim. Eu quero te dar um conselho. Quero ver você vencendo. Olha lá, irmã Rosenilda. Estou sem o óculos aqui, irmãos. Não vai dar para me enxergar direito. Outra irmã colocou. Deixa eu dar um conselho para vocês que não vai na igreja. Hoje é domingo. Hoje é domingo. A maioria das igrejas tem culto. Até mesmo na igreja católica tem missa. Não importa. Vai num lugar onde fala a palavra da verdade. Porque não é todos os lugares que tem compromisso com a palavra da verdade, não. Vai numa igreja onde o padre, o pastor tem preocupação com a sua salvação. Vai lá. Por mais que eles sejam ásperos, diga amém para tudo aquilo que eles te disserem. Amém? Deus te abençoe, irmão Oswaldino. Consegui ler o nome dela aqui. Meio difícil, mas eu consegui. Estou sem o óculos. Esqueci o óculos lá no quarto hoje. Então, vai lá, escuta. Se ele está lá é porque ele teve que aprender para estar lá. Se ele está lá é porque ele teve que comer muito da Bíblia para estar lá. Teve que fazer cursos, ensinos, teve que participar de ensinos, de instruções, teve que ouvir outros pastores. Então vai lá e escuta. Ah, mas ele falou uma coisa que eu não gostei. Não tem problema. Você não tem que na verdade, você tem que gostar mesmo. Se você não gosta, você tem que gostar. Mas, por mais que seja ruim e mal aos teus olhos, engole tudo que eles te diz e absorve, coloca em prática. Porque se você fizer isso, você vai arrebentar. Por mais que seja uma palavra de cajado, por mais que seja uma palavra dura de se ouvir, ouça. Porque para uma pessoa assumir uma tribuna, ainda mais um lugar onde tem um ministério de responsabilidade, ninguém vai subir lá para falar bobeira para nós. Só coisas que vai nos levar a ser abençoados nessa vida, felizes. Só coisas que vai nos ensinar a vencer o poder das trevas. Só coisas que vão acrescentar na nossa vida paz, alegria, felicidade e o mais importante de tudo, gente, a salvação. Amém? Faça isso. No nome de Jesus. Está dado o recado, o conselho. E para quem não ia na igreja e está convencido do que eu falei aqui, escreva aqui nos comentários. Eu quero ter fé que pelo menos uma pessoa vai escrever isso. Ô bispo, eu vou na igreja. Escreva aqui nos comentários. Vou até olhar mais perto aqui para mim ver. Eu quero que você escreva nos comentários aqui. Bispo, eu vou à igreja hoje. Escreva aqui. Se for na católica, escreve que você vai na católica. Se for na evangélica, na evangélica. Se for em outro lugar onde se fala de Deus, coloque também, mas vai. Escreve aqui. Pelo menos uma pessoa eu queria ver escrevendo aqui. Minha alma já ia se alegrar. Tem gente que está contrariado com a igreja, com a religião. A Rosenilda disse que vai. Ó. Foi o primeiro nome que eu vi. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai, vença tudo. A maior vitória sua vai ser ir lá hoje. Eu não estou falando de placa, não. Pelo amor de Deus. Estou falando para você procurar um lugar onde tem pessoas honestas ministrando a palavra, porque existem muitas pessoas desonestas, gente. Vocês estão vendo o quanto o cristianismo está sendo banalizado. Os piores nomes que um homem pode receber hoje no Brasil, eu vou falar para você,
é o nome de governador, de deputado, de presidente, de prefeito, de vereador, de advogado, de juiz, de pastor, de bispo, de apóstolo. São os piores nomes que o homem pode receber hoje. Era para ser os nomes mais honrados do mundo, mas não é. Por quê? Por causa de pessoas corruptas que entraram no meio disso. Mas eu acredito que ainda existem pessoas de verdade no cristianismo, até mesmo no governo do Brasil. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar naquilo que Deus falou para Elias. Ainda existe os 7.000. Isso é um número espiritual, viu, irmãos? Eu quero acreditar que ainda existe os 7.000 que não se dobraram perante a Baal. Amém, irmãos? Olha, eu vou falar para vocês, eu escuto padre. Você acha que eu não escuto padre de vez em quando? Escuto. Tem uns padres que é batuta, eles pregam a verdade mesmo, até mais que muitos pastores. Eu não sei se vocês acompanham ele, mas um homem que eu ouço direto, eu não tenho medo de falar, Fábio Teruel. Tem pastor que tem medo de falar o nome de outro pastor, que o pastor é uma benção, que é usado, porque tem medo de perder pessoas do canal dele para ir para o outro, mas não tem medo, não. O que Deus tiver que dar para mim, ele vai dar. A Bíblia diz: todas as almas são minhas, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu gosto de ver aquele homem, eu vi ele, o Fábio Teruel. O Fábio Teruel é da Católica. Então, irmãos, vai aonde tem pessoas de Deus, pelo amor de Deus. Procura uma igreja hoje. Procura uma igreja hoje. E escuta o que eles têm para dizer para vocês. Estou arrepiando aqui, ó. Eu quero que você seja salvo. Eu quero que você seja abençoado por Deus. Porque eu sei que a mentira e a desonestidade, a falsidade, até aquela pequena mentira que às vezes o homem usa para dar uma desculpinha, isso impede as bênçãos de Deus sobre a sua vida e atrai maldição para você. Você tem que aprender o evangelho para você ser abençoado. Às vezes o que eu falo aqui, que muitos pastores falam na internet, não é o suficiente. Você precisa de um acompanhamento mais de perto. Você quer ser livre desse mal, das amarras de verdade? Você quer ser livre dos poderes das trevas? Então me escuta no nome de Jesus. Não basta somente receber as minhas orações. Não basta somente estar aqui todo dia comigo ou fazer campanha comigo. Você tem que ouvir os meus conselhos espirituais e colocar em prática. Eu tenho para mim que os conselhos espirituais valem muito mais do que profecia e revelação, porque se você receber profecia e revelação e não fazer a vontade de Deus na sua vida, isso não vira nada, não acontece nada. Agora, se você escuta o homem de Deus e faz do jeitinho que o homem de Deus te fala, vai acontecer na sua vida como diz na palavra. Sabe o que diz a palavra de Deus? A palavra de Deus diz assim, ó, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 20, diz assim, ó, crede no Senhor teu Deus e estareis salvos. Crede nos seus profetas e tereis prosperidade. Eu vou repetir, olha, crede no Senhor teu Deus e sereis salvos. Você ser salvo, tem que crer em Deus. Você tem que crer em Deus. E quem crê, obedece, faz a vontade de Deus. Aquele que crê de verdade, obedece. Crê em Deus, creia em Deus para que você seja salvo. E o segundo, creia nos seus profetas, ou seja, nos enviados de Deus, para que você tenha prosperidade. Amém? Então, o que eu estou dizendo é para você ter a salvação, é para você ter prosperidade no casamento, prosperidade na saúde, prosperidade na família, com os filhos, no trabalho das mãos, na vida financeira, profissional, espiritual, sentimental, psicológica, para você ter uma vida próspera em todos os sentidos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos consagrar água. Meu Pai, eu consagro o copo com água, a peça de roupa, consagro para curas divinas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Eu consagro no nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Visita a pessoa da fotografia, age na vida dela, opera na vida dela,
Realize na vida dessa pessoa, meu Deus, o extraordinário e que ela venha viver a bênção, a benevolência, a beneficência do Senhor sobre a vida dela, meu Rei, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu Pai, que o nosso domingo, que a nossa semana seja um domingo e uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Olha, que Deus venha abençoar a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Muito obrigado pela paciência. Hoje eu falei demais, né, irmã Lourdinha abençoada? Irmã Bia Souza Oliveira, Maria Rodrigues, Iracema Gonzaga, Eliseu Borges Simões, Maria Rodrigues, Antônio Silva, Alenice Lima, Mariana Monteiro, Iracema está aqui, irmã Silvana Alves, Brasil, na Espanha, Lília Dias, Deus abençoe, Mariana Monteiro, Deus abençoe, Neuza Antunes, Oswaldina está aqui, o André, Deus abençoe, a Lenice, a Elaine, a Jaciara, a Diana Pereira, a Rosane, Cristina, Marta, Graça, Fátima, Freitas. Amém? Que Deus venha abençoar todos. Irmãos, sobre o memorial, eu não vou ficar falando do memorial todo dia aqui, não, porque tem pessoas que acham meio incoerente, acham ruim, mas pelo menos uma vez na semana eu vou falar sobre o memorial, ou 2 vezes na semana. Amanhã eu vou falar sobre o memorial e nós vamos orar aqui ao vivo pelo memorial, tá? Mas eu tenho orado todos os dias pela vida de todos vocês, não só dos que estão com os nomes no memorial, mas pelo nome de todos aqueles que me acompanham, os que eu leio, aquele que eu não consigo ler e ver, que são milhares e milhões de nomes, né, apresentados. Você tem noção, por mês, tem de 2 milhões a 3 milhões de pessoas que me assistem por mês. Isso falando de todos os vídeos que eu já tenho postado aqui. Então, é muita gente que me acompanha e são muitos vídeos. Eu estou falando aqui com vocês, aqui a gente está com 429 pessoas, mas nesse horário tem mais ou menos de 5 mil a 6 mil pessoas nessa hora. Deixa eu ver que hora que é agora. 7 horas da manhã. 11 horas da noite tem 10 mil pessoas assistindo, não somente tipo no vídeo que está lá no momento, mas nos outros demais vídeos que tem no canal. Então é assim que funciona o YouTube, né? Eu ponho esse vídeo aqui, mas tem outras pessoas assistindo outros vídeos meus. E é desse jeito que funciona. Tá bom? Então não dá para a gente ver todos. Tá? Eu peço perdão para vocês. E eu tenho um aplicativo aqui, gente, que é o seguinte, ó. Esse aplicativo, vou explicar para vocês como que funciona mais ou menos, ó. É esse aplicativo que eu vou abrir ele, ó. Esse aplicativo aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Ele me dá as respostas, não só da oração de hoje, ó, mas está aqui a oração fortíssima de libertação total e completa. Vem um pedido de oração a 1 minuto. Ó, peço oração, Elton Ferreira, 1 minuto. Ó. Peço oração pela minha saúde. Creio no poder da oração e cura divina. Aqui é o Salmo 91, tem 24 milhões de acessos. É o que aparece mais. Iraci Maria pediu oração a 2 minutos. Aí vai descendo. Viu os nomes? São muitos nomes. Tá bom? Aí eu vou lendo assim. A joia? Que Deus venha abençoar o dia de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até a próxima oportunidade. Até o próximo momento de fé. No nome de Jesus. Paz e graça a todos. Amém? Muito obrigado pela companhia.